Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Porque dele, por intermédio dele, e tão somente para a glória dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é sempre motivo de grande alegria poder estar tendo a oportunidade de estar servindo a Deus juntamente com os irmãos. Quando a gente entende que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra, nós entendemos que Deus está nos concedendo uma oportunidade de servir a Ele. E essa tem que ser a nossa maior motivação, se alegrar em poder servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero louvar também, fiquei um tempo sem vir aqui, mas é bom estar revendo os irmãos, revendo o pastor. Louvado seja Deus. A filha Ludmila, tá vendo isso? Eu comecei, mas eu parei, falei, não, deixa eu confirmar aí, enfim, tá ali fazendo um curso conosco ali onde eu trabalho, no Instituto JCPM, que Deus continue abençoando. E eu venho, irmãos, com a certeza de que Deus irá falar conosco. Eu venho com a plena certeza de que Deus vai falar com a sua igreja. E eu costumo dizer que a minha certeza não é porque eu estou aqui, porque se certamente viesse a acontecer algum imprevisto e aqui não pudesse estar, Deus iria levantar alguém. Mas a minha certeza é que a palavra de Deus diz que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas faz brotar, produzir, dando pão àquele que come e trigo àquele que semeia, assim é a palavra do Senhor. Ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que foi designada. Então eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para o meu coração nesta noite, porque a Bíblia ainda diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? E como já foi louvado aqui nesta noite, o louvor que diz: eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido o teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todos sempre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos meditar justamente nessa palavra, amém? Que o nosso irmão Nani Azevedo, salvo engano, se baseou para criar esse louvor, que está no segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo, o livro da saída. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Quem achou, diga comigo: eu vou morar no céu. Quem ainda não encontrou, diga: me espere que eu também vou. Ô glória, a gente vai esperar, vai chegar todo mundo junto para a glória do Senhor Jesus. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, logo após Êxodo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos exatores ou dos opressores, porque conheci as suas dores. Eu vou repetir o versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto, repita comigo, diga assim: Deus vê. Mais uma vez, Deus vê, amém, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito,
e tenho ouvido. Repita comigo: Deus ouve. Deus ouve o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Versículo 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. Repetindo o versículo 8: portanto desci para livrá-lo. Diga comigo: Deus desce. Deus desce. Versículo 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Repita comigo assim: Deus vê, Deus ouve, Deus desce, por causa de um clamor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Quando a gente analisa, quando a gente está diante desse livro, o livro do Êxodo, o livro da saída, o livro em que Deus ele concede a libertação do povo de Israel, nós entendemos que servimos a um Deus misericordioso. Nós entendemos que servimos a um Deus que se preocupa com o seu povo. Nós entendemos que servimos a um Deus que cuida da sua igreja. Só que para nós entendermos o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 3 do livro do Êxodo, é necessário nós entendermos o livro do Êxodo desde o seu princípio. A Bíblia vai dizer que no final do livro do Gênesis, ou no livro do Gênesis, existia um homem chamado José, um homem que foi honrado por Deus, e que fez o seu povo ser conhecido e ter vitória diante dos egípcios. E a Bíblia vai dizer, irmãos, agora no livro do Êxodo, do princípio do livro do Êxodo, que José faleceu. Só que naquela época se levantou um rei do Egito, se levantou um faraó que não conhecia José, e que não conhecia os irmãos de José, ou seja, um rei que não conhecia a história do povo de José. Um rei que achou que o povo de José não tinha dono. Um rei que achou que o povo de José não tinha protetor. Um rei que achou que o povo de José não estava guardado, protegido por um Deus todo-poderoso. E o que é que esse rei começou a fazer? Ele começou a analisar o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele, analisando aquele povo, ele percebeu que o povo só fazia crescer, que o povo só fazia se multiplicar, que o povo estava tomando, povoando a terra. Aí o rei chama o seu povo e diz assim: olha, esse povo está crescendo demais, esse povo está povoando a terra demais. Pode ser que esse povo venha se organizar e querer uma peleja, uma guerra contra nós e tomar o reino. Aí o que é que ele diz? Preste atenção, irmãos. Aí a Bíblia diz que ele diz assim, chama o povo e diz: olha, nós vamos começar agora a oprimir esse povo. Nós vamos agora a fazer com que esse povo venha sentir amargura na alma em trabalhar, porque ele via que esse povo era um povo dedicado à obra. Ele via que esse povo, embora eles fizessem esse povo como escravo, esse povo tinha alegria ainda em trabalhar. Aí a Bíblia diz que eles faziam o que? Nós vamos aumentar a carga. Nós vamos fazer com que esse povo trabalhe de uma forma amarga. Nós vamos tentar tirar o ânimo desse povo. Nós vamos tentar fazer com que esse povo fique sufocado, desencorajado. E essa é uma das estratégias que o inimigo tem feito, tem tentado fazer com as nossas vidas. Eu sei que esse povo é um povo que, embora ainda que as adversidades venham,
ainda que a luta aumente, ainda que esse povo tenha passado por constante adversidade, esse é um povo que tem alegria, esse é um povo que tem ânimo. Então vamos começar a oprimir esse povo, vamos começar a amargar esse povo, vamos começar a aumentar a luta. O inimigo começa a incrementar, a criar algumas estratégias para fazer a gente parar de servir a Deus. Só que quem nunca ouviu aquele ditado que diz assim: o crente é igual a omelete? Alguém ouviu dizer isso? Nunca ouviu dizer? Quanto mais bate, mais cresce. Ou seja, esse ditado, ela vem justamente desse versículo 12 do capítulo 1 do livro do Êxodo, que a Bíblia diz assim: quanto mais afligia o povo, para fazer aquele povo não crescer, para fazer aquele povo não prosperar, a Bíblia diz que quanto mais eles afligiam, mais o povo se multiplicava. Quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Perceba, irmão, perceba, quem devia se cansar não era eles, quem devia se cansar era o povo de Israel, que estava servindo ali com dura servidão. Mas meu pastor, o que acontece? Eles começavam a perseguir o povo de Deus, e era eles que se cansavam, era eles que ficavam enfadados, porque quanto mais eles perseguiam, mais o povo crescia, quanto mais eles amargavam, mais esse povo prosperava. Sabe por quê? Porque esse povo, ele não sabia, mas esse povo tinha um dono, esse povo tinha um Senhor, esse povo tinha um protetor, esse povo tinha um cuidador, e esse cuidador, esse protetor, esse dono se chamava o Eu Sou, o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles não se conformaram em oprimir aquele povo e ver o crescimento do povo, e ele disse: não, nós vamos começar agora a matar as crianças. Só que ali, quando eles começaram a matar, tentaram começar a matar as pessoas do sexo, as crianças que nascessem do sexo masculino, a Bíblia diz que tinham povos hebreus ali naquela época, que eles temiam, a Bíblia diz que os hebreus temiam a Deus, e ao invés de ele matar as crianças, eles começaram a esconder as crianças. E aí nasce Moisés, a mãe de Moisés esconde Moisés, a fim de que Moisés não viesse ser morto. Só que chega um período em que ela não consegue mais esconder Moisés. Ela disse: não, agora eu vou ter que embetumar Moisés, coloca Moisés numa espécie de junco, uma espécie de um barquinho bem protegido, e coloca Moisés na água. Só que aí a Bíblia vai dizer que o egípcio encontra Moisés na água. Só que Deus é tão poderoso, irmãos, que aquela egípcia diz: não, esse aqui parece que é hebreu, eu vou dar as hebreias para cuidar de Moisés, e dar Moisés justamente a mãe dele, que estava lá no Egito, para cuidar dele. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés recebia salário para cuidar do próprio filho. Louvado seja Deus. É assim que o nosso Deus faz, irmãos. É assim que o nosso Deus trabalha. Quanto mais o inimigo pensa que está atrapalhando a obra, que está tentando a gente fugir, o nosso Deus tem suas estratégias. E quem está no caminho, na direção de Deus, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas acabam cooperando para a glória do Deus, o Todo-Poderoso. Só que, irmãos, agora a gente está no versículo, no capítulo 3 que nós lemos. A Bíblia diz que Moisés cresce, ele vê os egípcios ali afligindo os seus irmãos, e ele se levanta, ele mata o egípcio, ele fere o egípcio, ele tem que fugir. E ele vai parar onde agora? No Monte Horebe, porque a Bíblia diz que ele amamentou, ele deu de beber as filhas de Reuel. E Reuel dizia: o que foi que aconteceu, que vocês saíram para dar de beber as minhas ovelhas e chegaram tão cedo? Ela disse: não, foi um egípcio, que quando a gente estava lá tentando amamentar, dar de beber as ovelhas, os pastores vieram contender conosco, ele nos protegeu e nos deu de beber as ovelhas. Aí Reuel diz: não, cadê ele? Chama esse homem não pode ser perdido, esse homem é um homem virtuoso, é um homem valoroso. E ele chama Moisés. E Moisés estava, a Bíblia diz que Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele vai ao Monte Horebe, e a Bíblia diz que o Monte Horebe é o monte de Deus. E a Bíblia diz que quando ele está naquele monte, Moisés tem uma grande visão. E qual a visão que Moisés tem? A Bíblia diz que Moisés vê uma espécie de uma árvore chamada sarça. Só que interessante, irmãos, que alguns estudiosos vão dizer
que no deserto naquela época era normal ver uma sarça consumindo, porque o calor do deserto era mais do que 50 graus Celsius, imagine. E a Bíblia diz que devido à sequidão daquelas árvores, era normal ver as árvores pegando fogo, devido ao tamanho, calor que era no deserto. Só que Moisés vê algo diferente, irmão, porque um anjo se materializou, estava na sarça, e a Bíblia diz que Moisés vê a sarça queimando, mas a sarça ela não perde a sua estrutura, porque é uma árvore, um papel, quando queima, ele exala o fogo, mas ele começa a se deteriorar, ele começa a se desfazer. Só que a Bíblia diz que aquela árvore, uma espécie de sarça, ela começou a pegar fogo, mas ela não desfazia, ela não perdia a sua estrutura. Aí Moisés disse: não, eu vou olhar para lá e vou ver essa grande visão. Então quando Moisés se aproxima para ver o que estava acontecendo, essa manifestação sobrenatural de Deus, Deus dos céus e diz: Moisés, Moisés, não te para cá, tira as alpacas dos teus pés, porque o local onde você pisa é terra santa. Por que é que o Senhor fala isso para Moisés? Alguns estudiosos dizem que estar de sandália para falar com Deus era como se hoje alguém tivesse de boné, era uma espécie de reverência. E alguns estudiosos também vão dizer que Moisés, ele tinha vindo da onde? Do Egito. E alguns estudiosos dizem que as pessoas que vinham do Egito, eles tinham uma espécie de sandálias que eles era adornada, ela era pintada, ou tinham esculturas de deuses que simbolizavam os deuses do Egito. Aí quando Moisés vai com aqueles adereços, com aqueles símbolos, digamos, nas suas sandálias para falar com Deus, Deus diz: ei Moisés, você tem que tirar as alpacas dos seus pés, porque você está trazendo coisas que simbolizam deuses egípcios, você está trazendo coisas que não é santa para o lugar santo. Então tire a sandália dos seus pés, porque o local onde você está pisando é terra santa. Aí eu imagino Moisés agora tira aquela sandália. Aí quando Moisés tira, o que impedia ele de se aproximar de Deus, Deus se revela para Moisés. Porque às vezes é assim, às vezes a gente quer ver a manifestação de Deus, às vezes a gente quer ver a glória de Deus, às vezes a gente quer ver a operação, os milagres de Deus, mas às vezes nós estamos carregando algumas coisas do Egito, às vezes nós estamos carregando algumas coisas do mundo, às vezes nós estamos carregando algumas coisas que contrariam o princípio de Deus. Aí Deus diz: tira essas coisas, porque a minha obra é uma obra santa, porque o meu reino é um reino santo. Você quer ver milagre? Você quer ver a minha manifestação? Você quer ver o meu poder? Você quer que eu opere, que eu ouça o clamor? Mas tem que tirar o que impede a minha glória se manifestar, porque o meu reino é um reino santo. Aí Moisés tira as alpacas dos seus pés. Aí quando Moisés tira, o Senhor diz: pronto Moisés, agora que você estava tirando o que me impedia de me manifestar para você, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. E o que é que Deus quer dizer quando Ele se revela como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó? Que nós lemos, quando Deus diz: olha Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Senhor está dizendo: lembra-te que eu fiz promessas a Abraão. Ou seja, eu sou o Deus que faz promessa. Deus de Abraão é o Deus que faz promessa. Quando Ele diz: eu sou o Deus de Isaac, o Senhor está dizendo: ei, eu sou o Deus que cumpre a promessa. Porque em Isaac foi prometida a descendência. E quando o Senhor promete a Abraão, Abraão já é avançado em idade, Sara com idade, era impossível ele gerar filho. Mas a Bíblia diz que nós servimos a um Deus do impossível. Então Deus está dizendo: Moisés, eu sou um Deus de Abraão, eu sou um Deus que faço promessa. Moisés, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que cumpre a promessa. E Moisés, eu sou o Deus de Jacó. O que é que ele quer dizer agora como o Deus de Jacó? Deus de Abraão é o Deus que faz o quê? Deixa eu ver se o irmão está entendendo. Deus de Abraão é o Deus que faz. Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa. E Deus de Jacó é o Deus que transforma. Porque certa feita Jacó chegou, trocou a primogenitura. É bem verdade que a primogenitura não foi roubada, ele trocou com seu irmão. Mas na hora da bênção ele, digamos,
ele forjou a bênção, ele se transpassou, ele foi dissimulado, ele fingiu ser alguém que ele não era, ele fingiu ser seu irmão Esaú para receber a bênção. Então Deus mais adiante disse: como é seu nome? Quando Deus se encontra com ele, ele diz Jacó. Então diz: olha, porque você enganou seu irmão, agora você não mais será chamado Jacó, você terá um novo nome, uma nova identidade, você será chamado Israel de Deus. Aí o Senhor está dizendo para Moisés agora: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa, eu sou o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa, mas Moisés, eu sou o Deus que transforma. E a gente vê na nossa geração, infelizmente, pessoas só querem o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, ou seja, o Deus que faz a promessa e o Deus que cumpre a promessa, mas o Senhor é pacote completo. A gente vê hoje nas internet os anúncios, o combo. Você não tem como assinar só em alguns combos a internet, você não tem como assinar só o pacote de televisão, você não tem como assinar só o pacote de TV. Ele diz: é o combo, ou seja, é tudo junto. Vai querer? Vai. Se não for querer, não tem como separar. É o Senhor dizendo: ei Moisés, eu sou o combo. Eu não sou só o Deus que faz promessa, não sou só o Deus que cumpre a promessa, eu sou o Deus que transforma. Se você quiser me receber, vai ter que receber como Deus que faz promessa, como Deus que cumpre promessa, mas também como Deus que transforma. Não tem como só receber o Deus que faz promessa, não tem como só receber o Deus que cumpre a promessa, tem que também receber o Deus que transforma. E Ele quer se revelar para nós como Deus que transforma. Ele também é o Deus de Jacó. Só que então, irmãos, agora aquele povo naquela situação de aflição, quanto mais aquele povo crescia, mais a Bíblia diz que os egípcios afligia. Quanto mais aquele povo crescia, mais os egípcios oprimia. Mas aquele povo faz algo especial, irmãos. Eu não sei qual é a opressão, eu não sei qual é a luta, não sei qual é a adversidade que o inimigo tem criado sobre a tua vida. Eu não sei quais são as estratégias do inimigo na tua vida. Mas aquele povo, mediante toda aquela situação de adversidade, de afronta, de luta, aquele povo, ele lembrou que ele tinha uma arma poderosa. Aquele povo lembrou que ele tinha algo poderoso que nós temos também. O que é isso, irmão Laércio? É o clamor. A Bíblia diz que aquele povo começou a clamar: louvado seja Deus. E eu lembro quando o Senhor fala a sua palavra em Jeremias, diz assim: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, porque eu tenho coisas grandes para te anunciar e coisas ocultas para te revelar. Mas o problema é que a gente acostumou a querer resolver tudo. O problema é que quando a gente está enfermo, a gente se acostumou a ir para o médico. O problema é que quando a gente está passando por alguma adversidade, a gente quer resolver com nossas próprias forças. Você está querendo dizer o que, irmão? Não é para a gente ir para o médico? Não. O médico é bênção, é coisa de Deus. Deus capacitou. Eu estou dizendo que antes de tudo, nós temos que usar a nossa arma principal, que é o clamor. A gente esqueceu de clamar. A gente esqueceu que tem um Deus que nos ouve. Aí a Bíblia diz que quando aquele povo clamou, o Senhor se manifestou. E o Senhor diz: ei Moisés, diga para aquele povo que eu tenho visto. Ainda diz assim: eu tenho visto atentamente a aflição. Ou seja, nós não estamos servindo, irmãos, um Deus que não está vendo a nossa adversidade. Nós não estamos servindo um Deus que está de braço cruzado e não contempla a nossa dor. Nós não estamos servindo a um Deus que está vendo a nossa família muitas vezes ser afrontada, está vendo o seu marido sem servir a Deus, está vendo o seu filho sem servir a Deus, está vendo porta de emprego sendo fechada na tua vida e está de braço cruzado. Não, a Bíblia diz assim, que Ele é o Deus que tem visto. E de que forma Ele vê? Atentamente, ou seja, um Deus que está cuidando dos detalhes da tua vida. Você que está pensando que Ele não tem visto, você que está pensando que Ele te esqueceu, mas Ele vê e vê atentamente a aflição do seu povo. Aí Ele diz assim: além de eu ver, Moisés, eu tenho o que? Ouvido o que? O seu clamor. Só ouve barulho, só ouve som. Quando se emite, não tem como ouvir
algo se não tiver nenhum barulho. Aí Deus está dizendo: ei Moisés, eu sei. Quando a gente não clama, não quer dizer que Deus não sabe, porque a Bíblia diz que antes mesmo que viesse qualquer palavra em nosso coração, de tudo Ele já sabia. Ele vê tudo, mas Ele não ouve, irmão, que você não clama. Clamar significa gritar em alto bom som. Clamar significa mais do que pedir, significa suplicar. Significa insistir com constantes rogos e petições a Deus. Por isso que o Senhor fala acerca lá no Novo Testamento de uma parábola, a parábola da viúva, que pedia constantemente a um homem, a um juiz iníquo, e a Bíblia diz que ele teve que julgar a causa dela, mesmo sendo um juiz mau, mesmo sendo um juiz transgressor, teve que julgar a causa dela. Por quê? Porque ela pedia com constância, porque ela clamava, porque ela rogava. Aí o Senhor está dizendo: ei Moisés, eu tenho visto, mas eu quero ouvir. Vê, Deus vê, mas Deus só ouve o que você clama. E eu repito, irmão Laércio, você quer dizer que Deus não sabe? Ele sabe, porque antes de você clamar, Ele sabe o que passa no seu coração, Ele sabe. Mas Ele não ouve, Ele só ouve quando você clama. Ele só ouve quando você pede. Ele só ouve quando você grita prostrado diante dEle, porque Ele é o Deus que quer ouvir o teu clamor. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 34, ele disse assim: olha, Deus é o Deus que tem visto, que tem um olhar atento ao justo, e tem o seu ouvido atento ao seu clamor. Deus está vendo, mas Ele está esperando você clamar. Deus está vendo atentamente a tua aflição. Eu não sei qual é a tua aflição. Deus não me revelou qual é a tua aflição. Eu sei que certamente a aflição de alguém aqui pode ser porque a porta de está fechada. Para outro pode ser porque o marido ainda não se converteu. Para outro pode ser porque o filho ainda está no mundo. Para outro pode ser porque o vizinho está afrontando. Para outro pode ser uma grande enfermidade. Eu não sei qual é a tua aflição, mas ao que Deus aqui vai dizer: eu sei, eu tenho visto atentamente a tua aflição, mas eu quero ouvir o teu clamor. Sabe por quê, irmão? Porque quando apenas Ele vê a nossa aflição e a gente não clama, Ele não desce. Descer significa o quê? Se aproximar, significa agir, significa se manifestar. Se a gente analisar esse texto aqui, a gente vai ver o povo de Deus sendo afligido, o povo de Deus sendo amargurado, e Deus lá só esperando o clamor. E Deus lá, imagina, de braços cruzados, dizendo: eu tenho visto, Moisés, atentamente a aflição, mas eu quero descer. Eu tenho visto, Moisés, atentamente a luta do povo, mas eu quero descer. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu tenho visto o que você tem passado, eu tenho visto a tua adversidade, eu tenho visto tamanha angústia, eu tenho visto a tua dificuldade em dormir. Eu quero descer, eu quero me aproximar de ti, eu quero me manifestar, mas eu estou de braço cruzado. Por quê, Deus? Porque você não clama, porque você não pede. Mas a Bíblia diz que aquele povo, irmãos, decidiu, meu querido irmão, fazer algo diferente. A Bíblia diz que aquele povo decidiu clamar. A Bíblia diz que aquele povo decidiu apresentar a Deus a sua dificuldade. Aí a Bíblia diz no versículo 8 que nós lemos: portanto eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, eu tenho visto, eu quero que você clame, porque quando você clamar, eu vou me manifestar nessa luta. Quando você clamar, eu vou me manifestar no meio da adversidade e vou te dar vitória. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 10, depois que ele diz: eu tenho visto, depois que ele diz que está vendo a nossa dor, depois que ele disse que está ouvindo o nosso clamor, ele disse que desceu para livrá-los. Aí ele diz assim: olha, Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Aí o Senhor está dizendo: ei, Moisés, eu vou mostrar para esse povo que está afligindo, o povo de Israel, que esse povo tem dono. Ele diz: eu vou mostrar
Moisés que eu tenho um povo e eu vou me manifestar para tirar o meu povo do Egito. Ei, meu querido, fica tranquilo, você não vai precisar agir, você não vai precisar usar suas próprias forças, não, porque a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é espiritual. Então deixa eu te dizer, o teu Deus, o nosso Deus, Ele que é o nosso dono, Ele vai se manifestar, irmãos, porque você tem dono. Deixa o inimigo fazer chacota, deixa ele achar que ele pode fazer qualquer coisa em tua vida. Não, ele tem que entender que você tem dono. Bata no teu peito assim, irmão, diga assim, ó, se você tem confiança, diga assim, ó, eu tenho um dono, e o meu dono se chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho dono. Deixa quem quiser olhar para você e dizer que você é derrotado. Deixa quem quiser e olhar e pensar que a tua história vai terminar assim. Porque imagina aquele povo, os reis do Egito, aquele povo que afligia o povo de Israel, dizendo, é um povo fraco, é um povo que a gente manda e eles fazem, é um povo que não se manifesta. Ok, irmãos? Entenda. Hoje a gente vê aí diversas categorias de cristãos. Agora, o que eu entendo aqui, meu pastor, é que a gente não vê de maneira nenhuma aquele povo dizendo, vamos fazer um motim. Porque perceba, o medo daquele rei era justamente esse: aquele povo fazer um motim, forjar uma guerra, e eles iriam vender, porque aquele povo estava em maior número, aquele povo só crescia. Mas você não, no momento nenhum, aquele povo dizendo, não, vamos nos rebelar, a gente vai agir, a gente vai criar alguma coisa, a gente vai lutar, a gente vai tomar esse reino, que nada, a gente vai ficar sofrendo. A gente não vê como fazer nada disso, a gente só vê agora esse povo clamando, a gente vê esse povo gritando, a gente vê esse povo falando com Deus, porque esse povo tinha certeza que tinha um dono. Mas o problema é que no dia de hoje a gente faz justamente ao contrário. A gente quer dizer o quê? Que nada, eu vou deixar esse vizinho ficar me afrontando? Que nada, eu vou deixar esse chefe no meu trabalho ficar me afrontando? Eu vou afrontar também. Se me falar uma, eu vou falar duas, que eu sou crente, mas eu sou carne também. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Se me falar uma, ouve duas. Mas esse povo aqui não faz nada disso. Esse povo aí, eles afligem. A Bíblia diz que ele está afligido. O povo está amargurado, mas o povo está trabalhando sem falar nada. É como aquele povo estivesse dizendo, a oportunidade que eu tiver é só clamar. Eu vou clamar e Deus vai ouvir. Porque perceba uma coisa, aquele povo também não tinha a oportunidade que eu e você tem de clamar. Perceba que aquele povo clamou quando morreu o rei, e aí estava para substituir outro rei. Foi aí a oportunidade que aquele povo achou para clamar. Porque aquele povo não poderia clamar, era só trabalhar, não poderia clamar, irmãos. Eu não estou dizendo que ele não poderia orar. Clamar é diferente de que orar. Orar, às vezes você ora no seu secreto, no seu íntimo, você está orando, mas clamar não. Clamar é rogar, clamar é suplicar, clamar é fazer constante oração. E aquele povo não podia clamar, porque eles eram obrigados a trabalhar, nem tempo ele tinha para isso. Mas quando morreu o rei e foi substituir o povo, aquele povo disse, é essa a oportunidade que nós temos, e agora nós vamos clamar. É aí que o povo clama, é aí que Deus ouve, e é aí que Deus desce. Era um povo que sabia aproveitar as oportunidades. Mas a gente infelizmente vive no tempo de hoje que a gente não aproveita as oportunidades. A gente é uma geração que a gente sempre espera o amanhã, e é bem verdade, mas a Bíblia diz que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vem para a igreja e a gente não está acostumado a dar o nosso melhor. A gente vem para a igreja e a gente está acostumado às vezes a louvar de qualquer forma, de pregar de qualquer forma, de dizer, não, eu vou fazer assim, amanhã eu melhoro. Não, aquele povo era um povo que disse, não, eu vou aproveitar a oportunidade de chorar, eu vou aproveitar a oportunidade de clamar, eu vou aproveitar a oportunidade de adorar esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando aquele povo
ele entende a manifestação de Deus. Quando Moisés, ele entende a manifestação de Deus, aí o Senhor diz assim: olha Moisés, agora eu vou te enviar a Faraó, agora eu vou te enviar o maioral deles. Sabe por quê? Porque eles vão ter que conhecer quem é que eles estão mexendo. Eles vão ter que conhecer quem é esse Deus que eles estão afrontando. Eles vão ter que conhecer quem é o dono desse povo. Aí o Senhor diz: olha Moisés, eu vou te enviar. E Moisés fica temeroso, irmãos. Moisés fica com medo, até porque ele saiu corrido do faraó, porque ele tinha matado o egípcio. Aí Moisés começa a questionar: Deus, eu sei que tu é um Deus que ouve. Deus, eu sei que tu é um Deus que vê. Deus, eu sei que tu é um Deus que desce, um Deus que se aproxima, um Deus que quer estar perto do povo. Mas Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, quando eu chegar diante do rei deles, do Faraó, que é um homem poderoso, e ele me perguntar quem é esse Deus, e ele me perguntar quem é esse dono, quem é o dono desse povo, o que é que eu vou falar, Deus? O que é que eu vou dizer, Deus? Como é que eu vou chegar diante de Faraó, Deus? Como é que eu vou me apresentar? O que é que eu vou dizer? Ah, se eu dizer: ei Moisés, fica tranquilo. Tem até aquele pouco que diz, né? Fica tranquilo, não te desespera. Como é? Eu tento louvar assim, mas enfim, né? A gente adora. Eu digo que o adorador é diferente, porque adorar com voz audível, voz bonita é ótimo. É bom você ser adorador com a voz bonita, é bom. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele adora e Deus procura, porque ele adora em espírito e verdade. Louvado seja Deus, e Deus ouve. Então eu sou adorador. Minha voz nessas coisas não, mas eu sou um adorador. Louvado seja Deus. A louvor diz: fica tranquilo, não se desespere, porque se Deus, como é, te prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha a calma, não perca a fé. E aí vai, louvado seja Deus. Então é como se estivesse falando para Moisés: Moisés, fica tranquilo, não te desespera, porque quando ele te perguntar quem foi que te enviou, você vai dizer assim: olha, eu sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, me enviou. Imagine, irmão, você chegar diante de hoje, digamos, do presidente. Aí Deus te diz, dá uma mensagem, diz: não, você vai ter que falar isso para o presidente. Se Deus mandou, irmão, não sei o que é que ele vai criar, mas você vai e vai ter que chegar, porque todo mundo está subordinado a Deus. Aí você vai lá e tudo bem, aí você vai: não, eu quero falar com o senhor Deus. Quem foi que te enviou? Não, você vai dizer para ele que quem me enviou para falar com ele é o eu sou. Imagina, o eu sou, quem que vai permitir? Aí Moisés fica temeroso de dizer que como é que ele vai, aí Moisés começa a questionar: mas Deus, o que não? Vai dizer isso: eu sou o que sou, e acabou. Aí imagina, eu comecei a me questionar: mas Deus, eu sou. Aí Deus falou: olha meu filho, sabe por que eu falei para Moisés dizer a ele que eu sou o que sou? Porque entenda, se eu falasse para ele que eu era o Deus que cura, é uma verdade, eu sou o Deus que cura. Mas Faraó poderia generalizar e achar que eu sou apenas o Deus que cura. Se você, meu filho Moisés, chegasse para Faraó e dissesse assim: olha, quem me enviou foi o Deus que faz maravilha, é verdade ou não é? Ele é um Deus que faz maravilha. Mas Faraó poderia generalizar e dizer: ele é um Deus que faz maravilha apenas. Se eu envio você a Faraó e você diz que eu sou um Deus que perdoa, tudo bem, eu sou um Deus que perdoa, mas ele iria achar que eu sou apenas o Deus que perdoa. Ele iria generalizar, e não tem palavras para me definir, não tem como me rotular, porque eu sou um Deus que faz maravilha sim, mas não sou só isso. Eu sou um Deus que perdoa sim, mas eu não sou só isso. Eu sou um Deus que cura sim, mas eu não sou só isso. Então, para não correr o risco de ele generalizar, você vai dizer que eu sou o que sou. E o que é que Deus quer dizer com isso? Eu sou o que o meu povo precisar que eu seja. Eu me materializo na necessidade do meu povo. Ou seja, se meu povo tiver com sede, eu sou a água
água. Se meu povo estiver com fome, eu sou o pão. Se meu povo estiver fraco, eu sou a força. Se meu povo estiver caído, eu sou aquele que levanta. Se meu povo estiver com a porta fechada, eu sou aquele que abre a porta. Se meu povo está passando por adversidade, eu sou aquele que acalma a tempestade e que faço o impossível. Eu sou o que sou. Eu sou o que o meu povo precisar que eu seja. Olha o tamanho do teu dono, irmãos. O teu dono é poderoso. Aí ele olha nessa noite e vê uma irmã precisando de uma porta de emprego. Ele diz: não, eu sou o que abre a porta. Aí ele vê outra precisando de uma cura. Ele diz: não, eu sou o que cura. Aí ele vê outro fraquinho precisando dizer: Deus, me fortalece. Ele diz: não, eu sou o Deus que fortalece. Aí vê o outro dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. E ele diz: eu sou o Deus que faz milagre. Ele é um Deus que se manifesta naquilo que nós precisamos que Ele seja. Olha o tamanho do teu dono, irmãos. Olha que Deus grande. Um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que desce por causa de um clamor, por causa de uma petição, por causa de uma súplica. E nós temos nessa noite a oportunidade de clamar a Ele. Nós temos nessa noite a oportunidade de suplicar a Ele. Nós temos nessa noite a oportunidade de bendizer e se aproximar dEle. Porque, irmãos, essa palavra é tremenda, mas dentre as maiores revelações aqui, uma das é que Deus é um Deus que desce, é um Deus que se aproxima. Porque desde a criação, o desejo de Deus sempre foi se aproximar do homem. Por isso que quando Deus sai do homem, quando Ele cria Adão, Ele cria Eva ali naquele jardim do Éden, a Bíblia diz que sempre no final da tarde Deus ia para fazer o quê? Para se aproximar de Adão, para dialogar com Adão, para ter comunhão com Adão, para ter intimidade com Adão. E nessa palavra eu vejo justamente isso. Deus é um Deus que desce. E é isso que Deus quer fazer com Deus, quer estar sempre perto de nós, irmãos. Deus quer estar sempre colado conosco. Deus quer ter sempre intimidade conosco. O problema é que às vezes a gente não clama. O problema é que às vezes a gente não recorre a Ele. A gente acha que é capaz de resolver a nossa luta. A gente acha que a adversidade que a gente está passando no ambiente de trabalho é só a gente chegar e conversar com o chefe. A gente acha que o problema que está passando conjugal é só chegar e conversar com o cônjuge. Isso tudo é importante, mas a gente não deve esquecer que a nossa arma poderosa, a nossa maior arma é o clamor. A nossa maior arma é a oração, irmãos. A nossa maior arma é o diálogo com Deus. E é isso que Deus requer de nós nessa noite. E fica para nós essa mensagem. O nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que... Nosso Deus é um Deus que... Por causa de um... Repita comigo assim. O nosso Deus é um Deus que... Eu quero ver, o irmão está ligado aqui, ó glória. O nosso Deus é um Deus que... O nosso Deus é um Deus que... O nosso Deus é um Deus que... Por causa de quê? Não. A igreja toda ainda não entendeu. Eu quero que você entenda isso comigo nessa noite. O nosso Deus é um Deus que... Deus, irmão. Estou entendendo não, é? Ele vê, vou repetir primeiro, O nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que ouve. O nosso Deus é um Deus que desce por causa de um clamor. Quero que você repita isso comigo para você gravar. Amém? E você nunca mais vai esquecer que Ele está vendo a tua aflição, que Ele está disposto a ouvir o teu clamor, disposto a descer. Mas para isso é necessário você agir. Porque já dizia o princípio da física, diz assim, se não me engano, a terceira lei de Newton. Não sei, tem muito tempo que eu estudei esse ensino médio ainda. Não tem tanto tempo assim não. Se eu falar que tem muito tempo, pastor, a gente se complica, né? Eu me complico. Não tem tanto tempo assim não, mas eu estudei no ensino médio, a terceira lei de Newton, que dizia que para toda ação há uma reação. Então, aqui nessa palavra também se cumpre isso. Para Deus agir, nós temos que agir. Ou seja, para cada ação nossa, Deus reage. Quando Ele diz assim para Jeremias, Jeremias clama, Deus está dizendo, Jeremias age, porque eu vou reagir, eu vou responder.
Tiago falou assim: chegai-vos até mim. O Senhor se refere através de Tiago: e eu vos chegarei a vós. Ou seja, qual é a ação? Chegai-vos. Qual é a reação? Eu me chegarei até vós. Então, para cada ação, a reação. Aí Deus está dizendo: ei, eu quero que você haja clamando, que eu vou reagir descendo, que eu vou reagir me aproximando, que eu vou reagir me manifestando. Amém? Então eu quero que você grave que o nosso Deus é Deus que, o nosso Deus é Deus que, o nosso Deus é Deus que, por causa de louvado seja Deus. Então fica de pé nessa noite, vamos clamar a Deus. Fica de pé nessa noite, vamos gritar, vamos suplicar, porque Ele é o Deus que está aqui, com os ouvidos atentos ao nosso clamor, com os ouvidos abertos a ouvir a tua petição, com os ouvidos abertos a ouvir a tua oração. Agora deixa eu te dizer uma coisa: eu não quero clamar sozinho, eu não quero pedir sozinho, até porque é você que conhece a tua necessidade, é você que conhece qual é a tua maior petição, é você que sabe qual é o teu maior desejo diante de Deus. Então fecha os teus olhos e comece a clamar agora. Fecha os teus olhos e bota essa palavra em prática, irmão. Ele é o Deus que desce, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero agir, eu quero operar, eu quero me manifestar, mas eu quero ouvir o teu clamor. Deus está aqui dizendo: eu quero ouvir o teu clamor. Abre a tua boca, irmão, e clama, porque tu tem o dono, o Todo-Poderoso está aqui. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está dizendo: eu estou ouvindo a tua aflição. Já já eu vou me manifestar, já já eu vou descer, já já eu vou rasgar o mar, já já eu vou demonstrar que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então clama nesta noite, irmão. É para você clamar, não é para orar apenas para você e para Deus, é para você exaltar a tua voz, é para você gritar, é para você suplicar, porque Ele está aqui. O Deus que ouve está aqui no nosso meio, o Deus que ouve o teu clamor está aqui. Ele está dizendo: eu quero operar, eu quero agir, mas eu preciso ouvir, porque eu sou o Deus que ouço. Eu preciso ouvir o clamor do meu povo, alabaragalabás. Eu preciso ouvir meu povo gritando, eu preciso ouvir, eu preciso que meu povo saiba que Ele tem um Deus que ouve, que Ele tem tudo, que Ele tem um Pai que não está indiferente à sua dor, à sua angústia, mas o Deus que está ouvindo o teu clamor. Oh Deus maravilhoso, bendito e eterno, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite clamando. Nós estamos aqui nessa noite suplicando, nós estamos aqui nessa noite gritando, prostrado diante da tua presença, porque nós sabemos que tu és o Deus que está vendo a nossa aflição, o Deus que está vendo os seus afrontos que nós estamos vivenciando, o Deus que está vendo as guerras que nós temos travado. Mas nós te louvamos, porque nós sabemos que tu és o Deus que está aqui nessa noite para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa petição, para ouvir o nosso grito de socorro, ó Deus. Oh Deus maravilhoso, se levanta em nosso favor. Oh Deus maravilhoso, vem em nosso favor. Desce nessa noite aqui nesse arraial, desce nessa noite aqui no meio da tua igreja. Oh Deus, vem restaurar a força daquele que não tem vigor. Oh Deus, vem trazer alegria àquele que está triste. Oh Deus poderoso, vem trazer fé àquele que já não tem fé. Oh Deus Todo-Poderoso, nessa noite suplicamos que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor quebre as correntes, que o Senhor manifeste a tua cura. Oh Deus que ouve o clamor, rasga os céus, abre a porta de emprego para a tua igreja. Oh Deus que ouve o clamor, nós te suplicamos, ó Pai, o revestimento dos céus. Oh Deus que ouve o clamor, nós te suplicamos, ó Deus, o avivamento, o renovo, a restauração. Porque nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos estar perto de Ti, nós queremos fazer a Tua vontade. Oh Deus que ouve o clamor, não queremos ser mais o mesmo, ó Deus. Queremos ter a nossa vida transformada, restaurada, purificada, transformada, Senhor, para que as pessoas vejam que Tu és o nosso dono, para que as pessoas olhem e entendam, Senhor, que nós servimos ao Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Oh Senhor maravilhoso, esse povo não clama a mim, esse povo clama a Ti, Senhor. Esse povo não crê em mim, mas esse povo
precisamos crer na tua palavra ministrada nessa noite. E eu te peço, ó Deus, meu Pai, que haja fruto, que haja testemunho dessa pregação, que haja testemunho, Senhor, dessa ministração, porque a tua palavra é poderosa, porque tu és o Deus poderoso para rasgar o céu nessa noite e ouvir o clamor da tua igreja, ó Deus. Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a igreja tem sido confrontada, princípios malignos vêm para tentar se interferir na nossa família, para tentar, Senhor, Deus maravilhoso, enfraquecer a nossa fé. Mas tu és o Deus que ouve o nosso clamor. Nós estamos clamando a ti, pedindo estratégia dos céus, pedindo sabedoria dos céus, pedimos que nós sejamos encheios do teu Espírito Santo para combater toda a doutrina falsa, todo falso profeta, toda, Senhor, artimanha maligna. Nós vamos ser revestidos da tua autoridade, da tua glória, Senhor, para pelejar contra tudo, Senhor, que venha combater, tentar combater a tua igreja, Senhor. Eu clamo por esse ministério, Senhor, pela vida do pastor Lázaro, pela vida dos obreiros, das servas, dos servos aqui neste lugar. O Deus que ouve o clamor, eu te peço que o Senhor repreenda, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda intervenção maligna, toda palavra contrária, tudo que foi dito que não vai prosperar, que não vai crescer, que não vai dar certo, nós anulamos, repreendemos e profetizamos a prosperidade do Senhor neste lugar. Profetizamos o crescimento do Senhor, profetizamos as bênçãos do Senhor neste lugar, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e temos a certeza que não clamamos em vão, mas clamamos ao Deus vivo e todo-poderoso, que vive e reina para sempre. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, as palmas louvam o nome daquele que é vivo e reina para. Amém? Deus abençoe os irmãos.